Graças e paz a todos, irmãos e irmãs. Alegria mais uma vez nesse domingo. Estamos juntos, ainda que de forma virtual, para refletirmos sobre a palavra de Deus. E hoje eu quero iniciar uma série, acabei uma sobre Jesus, e quero iniciar hoje uma sobre por que Cristo morreu. Nós vimos Cristo em vários aspectos. E hoje eu quero trabalhar essa ideia, por que Cristo morreu? Alguns aspectos, vão ser 9 estudos dessa série, falando sobre o porquê Jesus Cristo morreu. O texto de Efésios 1,7 diz que no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Mateus 26:28 diz, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então nós vamos aprender por que Cristo morreu. Cristo morreu, em primeiro lugar, para o perdão dos nossos pecados. Quando perdoamos uma dívida, ou uma ofensa, ou uma injúria, não estamos exigindo pagamento para a resolução do problema. Isso seria o oposto ao perdão, podemos assim dizer. Se o pagamento nos for feito daquilo que perdemos, não há necessidade de perdão. Já recebemos o que nos é devido, né? Então o perdão pressupõe, acima de qualquer coisa, a graça. Se eu for ferido por você, a graça abre mão. Eu não o processo, eu o perdoo. A graça dá algo que não é merecido. É por isso que a palavra perdão, no inglês, é forgiveness. Tem a palavra dar, give, né? O perdão não é dar o troco, é entregar o direito de exigir o troco. É entregar o direito de exigir o troco. É o que Deus faz por nós quando nós confiamos em Cristo. Por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão dos pecados. Atos 10, capítulo 10, versículo 43. Então, se cremos em Cristo, Deus já não leva em conta contra nós os nossos pecados. É o testemunho do próprio Deus na Bíblia. Ele diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isaías 43, 25, um verso maravilhoso. Quando dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Salmo 103, versículo 12. Mas parece que isso nos leva a um problema, né? Há um mistério aqui. Todos nós sabemos que não basta apenas o perdão. Talvez o vejamos claramente somente quando é grande a injúria, a ofensa. Talvez o vejamos como num caso de um assassinato, de um estupro ou de um crime cruel. Nem a sociedade, nem o universo pode ficar de pé sem os juízes ou Deus, nesse sentido, disserem simplesmente que para todo assassinato e para todo estuprador, você se arrepende? Então está tudo bem. Não é assim, o Estado perdoa, agora você pode ir. Também não é bem assim. Em casos como esse, nós vemos ainda que a vítima tem um espírito perdoador. A gente sabe que o Estado ele tem um papel a cumprir do ponto de vista da segurança. Então ele não pode prescindir da justiça. Assim também a justiça de Deus, todo pecado é sério, porque é contra Deus, né? Contra Deus. Então ele, cuja glória foi ferida quando nós o ignoramos, demos as costas para Deus, desobedecemos ou blasfemamos, essa é a grande realidade do ser humano. Então a sua justiça não permite que ele simplesmente nos liberte, assim como um juiz humano. Não pode ser simplesmente ir e cancelar todas as dívidas que o criminoso deve à sociedade. O mal feito, a glória de Deus tem que ser reparado para que na sua justiça brilhe mais a sua glória. E se nós, criminosos, fomos libertos e perdoados, tem que haver uma forte demonstração de que a honra de Deus é mantida, ainda que os antigos blasfemadores, pecadores,
estejam sendo libertos. Por essa razão, Cristo sofreu e morreu, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, Efésios 1:7. Texto maravilhoso. O perdão não nos custa absolutamente nada. Toda a nossa obediência de alto preço é fruto não da raiz, do perdão. Por essa razão é que nós chamamos de graça, favor imerecido. Mas custou a Jesus o derramar do seu sangue para a remissão dos nossos pecados. É por esta razão que nós o chamamos de justo. E por isso que ele nos chama, Paulo principalmente, nessa carta de Efésios capítulo 1, versículo 3 até o 14, ele fala que nós vamos ser justificados por meio do sacrifício vicário de Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia, por isso. É Ele quem nos procura, é Ele quem nos salva, é Ele quem nos justifica, é Ele quem nos redime. É por essa razão, então, que nós somos chamados de justos. Então, quão preciosa é a notícia de que Deus não nos acusa dos nossos pecados. É como Cristo é belo nesse sentido, né? Aquele cujo sangue tornou direito Deus fazer isso por nós. Estava no planejamento, estava no plano, no propósito de Deus. Então, Cristo morreu pelos nossos pecados. Em segundo lugar, Cristo morreu também para se tornar resgate, pois por muitos. O texto de Marcos 10:45 diz que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então não existe na Bíblia, é preciso deixar isso bem claro, a ideia de que Satanás deve ser pago a fim de, ou melhor dizendo, não existe na Bíblia a ideia de que Satanás deva ser pago a fim de permitir que os pecadores sejam salvos. Não é assim que acontece. O que aconteceu a Satanás quando Cristo morreu não foi pagamento, foi derrota. Foi derrota. Cristo venceu a morte. Cristo ressuscitou, aleluia. O Filho de Deus tornou-se humano para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus 2:14. Não houve negociação, não houve troca, não houve barganha. Não, simplesmente Cristo venceu a morte. Cristo venceu a morte. Quando Jesus disse que veio dar a sua vida em resgate, o foco aqui não estava em pagamento, né? O foco aqui é a sua própria vida em pagamento e a sua liberdade de servir em vez de ser servido, e de muitos que se beneficiariam do pagamento feito por ele. Então, se nós perguntássemos quem recebeu o resgate, a única resposta bíblica será Deus. A Bíblia diz que Cristo se entregou por nós como oferta para Deus, Efésios 5:2. Cristo a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, Hebreus 9:14. Toda necessidade de um substituto que morreu em nosso lugar é porque nós pecamos contra Deus. Estamos destituídos da glória de Deus, Romanos 3:23, devido ao nosso pecado. Então todo mundo é culpável perante Deus, Romanos 3:19. Assim, quando Cristo se entrega como resgate por nós, a Bíblia diz que nós somos libertos, transformados. Nós somos remidos pelo sangue de Cristo. Então já não há mais nenhuma condenação, como diz Romanos 5:1, não há nenhuma condenação sobre nós. Nós agora, Romanos 8:1, melhor dizendo, né? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. O cativeiro máximo do qual precisamos libertação é do juízo final de Deus, que diz Paulo escrevendo aos Romanos 2:2 e também João escrevendo Apocalipse 14:7. Então o preço do resgate dessa libertação da condenação de vida divina é a vida de Cristo. Não apenas a vida que ele viveu, mas a sua vida entregue na sua morte, no seu sacrifício em favor da reconciliação da humanidade com Deus. Então Jesus disse:
repetidas vezes aos seus discípulos: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Marcos 9:31. Então, para encerrar, de fato, uma das razões pelas quais Jesus gostava de ser chamado Filho do Homem, mais de 65 vezes aparece isso nos evangelhos, foi que tinha um sumido de mortalidade nesse homem, nesse nome. Nós vimos e estudamos sobre Jesus, que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, as duas naturezas em Cristo Jesus. Os homens podem morrer e é por essa razão que ele tinha que ser homem. O resgate só poderia ser pago pelo Filho do Homem, porque o resgate era uma vida entregue na morte. Então o preço, meus irmãos, não foi forçado dele. E daí se diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Por isso Cristo morreu para se tornar resgate de muitos, e por isso Cristo morreu para perdoar os nossos pecados. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te abençoe no início dessa semana que nós iniciamos aí, com alegria, com encorajamento, sabendo que Deus está conosco. Querido Deus, nos abençoe no início dessa semana. Dá-nos coragem, dá-nos força, dá-nos fé na continuidade da nossa vida, Pai, nesse momento tão difícil pelo qual nós passamos. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado Pai eterno, as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus sejam com todos vocês, irmãos e irmãs, hoje e para todos sempre. Amém. Que você seja feliz nessa semana. Aproveite a sua semana, aproveite a sua vida, viva para Deus, se encoraje, aproveite a sua vida, aproveite os momentos que você tem para curtir a vida que Deus te deu, como um presente, como nós já falamos aqui. Deus te abençoe a você, a sua família, a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém.